Olá! Para inaugurar então a nossa série de vídeos, eu vou trazer um assunto que tem sido muito comentado na sociedade brasileira, com bastante polêmica, e é um assunto que ainda está em construção, que diz respeito à relação dos seres humanos com os animais. Nós vamos falar aqui do uso de animais para testes de medicamento, para pesquisa científica, testes de cosméticos, também a criação dos animais, sejam os bovinos, suínos, os frangos, a produção de ovos, o movimento vegetariano e o movimento do veganismo. Vamos falar aqui de um assunto bastante polêmico que está no Congresso Nacional em discussão, que é uma lei que libera as fazendas de caça no Brasil. São assuntos bastante interessantes, eu vou falar um pouco deles e vou trazer aqui para vocês o que eu penso sobre tudo isso com relação a esse tema tão interessante. Hoje, então, para iniciar nossa série de vídeos, eu escolhi um assunto que está bastante em voga aqui na nossa sociedade brasileira e que diz respeito às relações dos homens com os animais. Nós temos uma discussão nacional bastante intensa sobre vários assuntos relativos aos maus tratos a animais domésticos ou animais que são utilizados aí na pesquisa científica, na produção, nos testes de medicamentos, de cosméticos, no uso desses animais para tração ou para qualquer outra atividade. Hoje, a nossa sociedade está demandando uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto. Recentemente, o grupo de transição do governo federal, que recebeu as demandas da sociedade para o novo governo, se surpreendeu imensamente com a demanda social relativa a esse assunto. Houve uma reunião e nessa mais de 2.000 pessoas do Brasil todo se reuniram para tratar e pedir ao poder público, agora ao governo federal, que disponha de uma política pública sobre a relação dos homens com seus animais, falando de maus tratos, de como utilizar esses animais, de bem-estar animal e assim por diante. Esse é um tema, então, que tem sido bastante tratado, a sociedade demanda isso de uma forma muito ativa ultimamente, e nós vamos entender, né, qual é o nosso objetivo aqui, entender como isso começa e como isso se direciona aí para a formação de uma política pública consistente para atender essa demanda social. Nós vamos lembrar então, e eu vou falar um pouquinho dessa história, né? Há alguns anos atrás, 3, 4 décadas atrás, um pouco mais, ainda quando eu era criança, por exemplo, a maioria dos domicílios tinham seus animais domésticos, né? Cachorros, gatos, eventualmente ali um papagaio, uma arara, embora animal silvestre sempre tenha sido uma prática criminosa, né? Crime ambiental se mantém em cativeiro, mas os domicílios todos tinham esses animais, isso era muito comum, as famílias, né, e a relação com seus animais, porém, com uma diferença muito significativa. Os animais, eles viviam nos quintais, né? Os animais não conviviam com as pessoas dentro das casas, na maioria dos casos. Então, eram gatos e cachorros, vamos tratar desse primeiro conjunto aí de animais, nessa aproximação com as famílias, e eles eram tratados fora da família, né? Como aqueles pets que estavam lá no quintal, serviam ali como um cão de guarda, como um gato, que algumas pessoas gostavam dessa espécie para terem como presentes nas suas famílias, mas eles estavam fora, né? Afastados da família. De 3, 2 décadas para cá, pouco mais do que isso, a gente vê um movimento bastante diferente social, né, que inicia com a vinda desses animais para dentro das casas. Talvez a questão da urbanização das cidades, do movimento das pessoas saírem da zona rural e irem cada vez mais para o âmbito das cidades, as cidades, então, passam a ter muitos prédios, apartamentos, as casas passam a ser menores, a não ter muito quintal. As pessoas, então, levam os seus pets para morar dentro das suas casas. E isso significa aquele pet convivendo com a família ali no sofá, no chão brincando com as crianças. Quantas pessoas não levam os seus pets até para cima das suas camas? E isso tem sido uma coisa bastante normal. E isso implica numa mudança de relação das pessoas com esses animais. Que mudança é essa fundamentalmente? Até então, né, nós falávamos dos animais de jardim, vamos chamar assim, do quintal, aqueles animais que estavam lá, ou são esses animais que estão lá nas fazendas, são animais que o nosso Código Civil, por exemplo, chamava eles de semoventes. Nós, pessoas, tínhamos direito de propriedade sobre esses animais e todos os benefícios que eles poderiam provocar, e
eram tratados, portanto, de forma muito distante. À medida que esses animais vêm para dentro dos domicílios, o que acontece? Né? Nós verificamos ali uma relação empática, né? Porque é um fato, nós temos lá os nossos animaizinhos, eu tenho aqui o Hunter e a Sansa, são 2 cachorros, pastor de Shetland, e eles têm personalidades diferentes, eles respondem pelo nome que eles têm, eles pedem o que eles querem, às vezes eles querem brincar, às vezes eles querem uma comida, às vezes eles querem água, eles pedem carinho, ou seja, à medida que a gente convive mais proximamente com esses animais, a gente começa a observar que há ali sim uma consciência que vai demandar, às vezes eles estão bravos, às vezes eles estão calmos, às vezes eles querem dar amor, os cachorros são muito assim, ou os gatinhos que vivem ali, né, tem uma outra característica na relação com os seus tutores. E nós vamos entender, portanto, a partir desse conceito de que esses animais eles não são objetos mais. Eles passam a integrar uma relação muito próxima conosco na medida em que nós, ao verificarmos que esses animais têm consciência, e essa é uma consciência que pode ser discutida, e qual é o grau de consciência que esses animais têm, ainda que eles não tenham autoconsciência, não se reconheçam como uma individualidade, ao se olhar no espelho eles não se identifiquem, eu sou a Sansa, eu sou o Hunter, aqui no caso dos meus 2 cachorrinhos, é possível, de outro viés, observar que sim, eles têm um princípio de consciência e que eles sentem dor, que eles sentem tristeza, que eles sentem alegria, e quem não tem um animal dentro de casa e não percebe isso, de forma muito clara, essa manifestação de emoções dos nossos animais. A partir dessa observação mais contundente dessa relação de que os nossos animais possuem sim emoções, possuem um princípio de consciência pelo menos, nós passamos a nos identificar com esses animais. E, portanto, a dor que nós podemos provocar neles é uma dor que se reflete na nossa presença humana, na nossa humanidade. Então, as relações passam a mudar e, nesse momento presente, o que a gente encontra? Né? Uma demanda social muito grande pela proteção e defesa desses animais. Sejam os animais domésticos, né? E aí nós estamos falando muito de maus tratos, então não se admite, né, qualquer tipo de maus tratos. Animais que viviam acorrentados, na minha infância isso era muito comum. O animal de guarda era um animal que tinha, né, era um animal bravo, ele ficava preso a uma corrente, isso era muito normal, às vezes uma corrente ali de 1,5 metro, 2 metros, e hoje em dia isso não se admite mais, né? Se denuncia, se faz toda uma crítica, um julgamento sobre quem cria animal dessa forma. A mesma coisa, os canis que reproduzem animais para venda, animais de raça, muitas vezes, com seus pedigrees, né? Se critica muito esse tipo de produção em escala, quando as fêmeas têm que se reproduzir várias vezes ao ano e debilitam a sua saúde, discussões que não aconteciam há 30, 40 anos atrás e que hoje estão muito presentes aqui na nossa sociedade, decorrente muito dessa mudança nas relações e como a gente vê que essa consciência inicial dos nossos animais existe, em que eles sim são passíveis de sofrer dor, tristeza, alegria e todas as emoções que nós também temos em nós. Essa demanda social, portanto, reivindica nesse momento um estabelecimento de uma política pública. O que é uma política pública? Quando se demanda legislação e controle pelo poder público das atividades que se relacionam ou usam animais para quaisquer fins. Então, nós estamos falando de normas de conduta com relação a animais que são criados, então nós estamos falando aí de bovinos, suínos e dos frangos, né, que ainda que sejam criados com destino a serem abatidos para se tornarem proteína animal e alimentação, portanto, se exige que todo o processo da sua criação seja feito de forma adequada. Quantas vezes você vai lá no supermercado, pega aquela caixinha de ovo e verifica assim, galinhas criadas livres, e há um direcionamento do consumidor para adquirir esses ovos que são, enfim, que vêm das galinhas livres e não daquelas galinhas que ficam engaioladas e que não têm, às vezes, nenhum espaço para se mover dentro daquela gaiola e está ali só para postura, postando ovos dia e noite sem parar. Então, há uma demanda, né, do consumidor, uma demanda social para que se mudem essas relações. Eu já não quero mais comer um frango que está lá engaiolado ou um ovo que venha de uma galinha que não consegue se mexer,
porque eu passo a entender que aquele animal tem emoções, tem sentimentos, e eu não quero compartilhar da dor de um outro ser vivo. Esse preceito, então, a partir do momento que se entende isso, se reivindica uma política pública. Leis, portanto, agora cada vez mais rigorosas ou que induzam condutas mais equilibradas nessas relações de consumo devem ser editadas. E mais recentemente, o que nós vamos verificar aí é uma discussão que está no Congresso Nacional ultimamente sobre a caça de animais. Fazendas de caça, sejam animais silvestres, sejam animais domésticos, criados para serem caçados. No próximo vídeo a gente vai entrar nesse tema e falar um pouquinho sobre como a gente vê isso, como a legislação vê isso e como o Congresso Nacional vai se posicionar aí com relação a esse tema das fazendas de caça. Acompanhe aqui conosco e vamos discutir o tema da proteção aos animais.